E aí, poliglotas e futuros poliglotas, aqui é a Adriele. E aí, poliglotas e futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Aqui é a Adriele Sonagli, estou aqui com o meu primo Guilherme. Tcharam! Sigam ele já no Instagram, sigam eu também no Instagram. E eu pedi pra vocês deixarem dúvidas que vocês tinham também sobre o aprendizado do italiano, porque ele estuda em um convito, né, um internato na Itália, em Parma. E, enfim, agora ele vai sair da moradia lá, mas vai continuar na escola, né? Isso. Nossa família tem cidadania italiana, ficou pronta depois de anos na fila, finalmente saiu o ano passado. A gente já gravou outros vídeos falando de tudo que é assunto sobre a escola, sobre outras coisas, vou deixar todos os links por aqui. Mas aí nesse vídeo a gente resolveu vir falar um pouquinho sobre o italiano, porque eu sei que nesse canal vocês querem muito aprender italiano e ficam perguntando coisas, querem saber coisas. Então ele vai dar algumas dicas, algumas coisas. Primeiro conta como que tu aprendeu o italiano. Então, eu tô estudando lá na Itália agora, mas tipo, quando eu morava aqui no Brasil, morava em São Paulo, eu estudava numa escola italiana em São Paulo. Então, tipo, eu estudei lá desde pequeno, desde uns 3, 4 anos eu estudava lá. E pra mim foi muito natural, porque, tipo, os professores eram italianos, eles falavam italiano com a gente. Então foi, tipo, como eu fui muito cedo pra lá, foi, tipo, como minha primeira língua, assim, por mais que seja português minha primeira língua, porque eu acabava só falando italiano na escola. Eu aprendi tudo lá, tipo, foi muito natural e tranquilo, foi tipo, passo por passo, assim, foi bem tranquilo. Mas, tipo, eu agora sabendo, assim, eu tenho uma noção de, tipo, falar algumas coisas que pode, tipo, ajudar ou não, depende, né? Sim, e no caso, ele tava falando que ele já tinha essa super base do italiano, já se comunicava em italiano por causa da escola. Isso. Mas que quando tu chegou lá, tu estranhou algumas coisas, como por exemplo, umas gírias. Isso. Coisas mais tipo, específicas. Porque na escola eu estudava o italiano normal. Só que lá tem, tipo, pra cada cidade tem o seu dialeto. E cada um é diferente, e por mais que a maioria das coisas seja a mesma coisa, tem algumas frases ou algumas expressões que são diferentes e tudo, aí eu acabei aprendendo isso também. Uma coisa que eu quis seguir com isso, ele não teve também sempre contato com a nossa avó, porque a gente tá na casa dela agora, inclusive, desculpa se tem barulho do relógio que fica tac, 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 o relógio dela, mas eu tive muito mais contato porque morei toda a vida na mesma cidade que ela. E aqui tem muita gente descendente de italiano que fala italiano entre os amigos e coisa, e ela sempre misturou um pouco desse dialeto vêneto, mas também muito misturado com o português, porque com os anos, né, cada vez fala mais português, tu vai deixando um pouco teu italiano. Me fala alguma coisa em italiano aí. Tutto che parli che? Como é que tu tá? E Me conta como que tu tá em italiano. come che tu Sim. mi sto bem. Sim? Quantos anos tu tem, fala em italiano? Eu vivo ho 85 anni. E onde é que tu mora? Eu moro na cidade de Bento Gonçalves. Tá, e como é que tu fala isso com teus amigos italianos? Sto qua a Bento. Eu E... falo pouco também, né? Tá. Quase nem sei nem eu falar italiano quase. Ah, e o que tu faz, o que tu gosta de fazer? Eu não entendi o que ele falou. faço um pouco de tudo. Então hoje ela fala uma mistureba. E muitas pessoas daqui acabam aprendendo italiano desse jeito, esse dialeto louco misturado com português, e acha que tá falando italiano, chega lá e é outra coisa. E eu nunca quis aprender esse dialeto dela. Eu sempre quis aprender italiano mesmo, propriamente dito e limpo, assim. Sim. Que se ensina em cursos e tal. Pra que ficasse mais fácil, né? Sim. Porque senão dialeto às vezes é meio... Sim, tanto que tipo, quando eu vinha pra cá, quando eu era mais criança, assim, tipo, sei lá, 8 anos, 7 anos. Que ele já falava italiano. Isso, tipo, eu aprendi o italiano normal na escola, aí eu vinha pra cá, aí tipo, a avó falava e eu tipo, não tinha noção que tinha dialeto de tudo quanto é jeito. Eu falava, avó, você tá falando errado? Ela dizia tipo assim, por exemplo, tá, orecchia, e ela fala orecchia. Tipo, umas coisas assim bem... occhio, tipo... Mas é normal, tipo, é o dialeto do Vêneto. Ela fala cinque e ele fala cinque, eu imagino. Cinque, sim. Enfim. Tem algumas coisas que são diferentes, mas é basicamente a mesma coisa, só muda tipo o acento ou alguma coisa assim. Uma coisa que é legal compartilhar é que às vezes os próprios italianos eles têm uns problemas de comunicação, né? Sim, com esses tipo, dialetos. Mas, tipo, o difícil de entender é tipo mais do sul pro norte, assim, tipo as pessoas do sul para as pessoas do norte. Porque, tipo, querendo ou não, é bem dividido, assim. O norte é mais desenvolvido que o sul. Então, E por que dizem que o pessoal do sul, os napolitanos, é no sul, né? Sim. Que eles se acham os donos do mundo, que não sei o quê. É, porque tem a máfia, né?
Ah, meu pai. Não, é muito louco esse negócio do napolitano, mas nessa casa que eu fiz o intercâmbio, o pai era, agora não me lembro, era da onde eles estavam morando, que foi onde eu fui, que era em Bérgamo. No norte, perto de Milão. E a mulher era dessa área aí, meio de Nápoles e tal. E aí, que inclusive eu conheci Nápoles agora, quando a gente fez uma viagem de navio na nossa Eurotrip. Mas, achei bem doidão, mas legal também. Enfim, eles tinham que fazer um esforço pra se entenderem, porque se ela falasse o dialetão que eles falavam entre eles, ele não conseguia entender ela. E eles dois são italianos, então imagina. Não, tipo, o dialeto do sul, abaixo de Roma, assim. Não Roma com... De Roma também um pouco, mas, tipo... De Roma pra baixo começa, tipo, a piorar e, tipo, parece que não é nem italiano. Não que seja errado, mas você não entende nada. Eu fui fazer, tipo, um estágio de 2 semanas num restaurante lá. E a maioria dos caras eram do sul da Itália, eles falavam entre eles, eu não sabia se eles estavam falando mal de mim ou nada, porque eu não entendia nada. Tá, onde é que fica Parma mesmo nesse negócio Parma doido? fica na região de Reggio Emilia, que é mais pro centro da Itália. Tipo, eu olhei no mapa uma vez, mas não me lembrava. Tipo, ele é centro-norte da Itália. Entendi. Ele fica mais, tipo, Parma em si ele fica mais no meio da bota, né? Mas, tipo, ele fica acima de... É 1h40 de trem de Milão. Então, tipo, é pertinho. É, tipo, mais pro norte do que pro sul, mas é mais ali no meio. Tá, e no caso, eu sei que tu teve esse processo natural de aprendizado do italiano por causa da escola que tu estudou aqui e tudo mais. Mas que dica que tu poderia dar para as pessoas que querem aprender o italiano, que pensam em morar na Itália e estão apanhando do italiano? Então, eu gosto muito de, tipo, comparar com o meu inglês, que o meu inglês, tipo, por mais que tinha na escola e tudo, inglês de escola é, tipo, bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Se você... E, tipo, como eu nunca tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos ou para algum país que falasse o inglês, eu tive que me virar. Então, tipo, você já vendo, tipo, filme em italiano com legenda, ouvindo música em italiano, tentando entender alguma coisa... Essas coisas assim, tipo, mais da cultura, tipo, ver filme, ver série, ouvir música. Porque, tipo, quanto mais você ouve a língua, mais você fica familiarizado com ela e mais... Acostuma o ouvido, né? Isso, acostuma o ouvido e fica mais fácil pra você entender. É aquilo que eu falo sempre, que vocês dizem, tem que sair do país. Ele também tem mais ou menos essa opinião. Mas ele concordou comigo que conta a história da menina que foi e que voltou e não falava italiano. Não, tipo, sim, isso sim, tipo, se você quer aprender uma língua, uma das melhores maneiras de você ir pro país, mas depende muito de pessoa a pessoa. Tem uma amiga minha que foi comigo, ela ficou só 1 ano, ela já voltou agora, já tá estudando aqui no Brasil de novo, e ela não aprendeu nada, porque ela não falava, ela não se interessou, ela não conversava e tudo. Então, tipo, ela foi pra lá com o italiano bem mais ou menos e voltou com o italiano bem mais ou menos, porque ela não se puxou pra aprender. Isso, então quer dizer que... Depende muito de pessoa pra pessoa, entendeu? Se você quer mesmo aprender, você pode aprender de qualquer maneira. Não necessariamente você tem que ir para o país de origem da língua pra você aprender. Tem que fazer a imersão no idioma. Seja, que nem ele falou, filme, música, estudar por conta própria. Não fazer, tipo, vou numa escola, mas eu vou estudar aquelas 2 horinhas na semana e não ver mais o idioma. Não quero nem fazer o tema de casa, a tarefa, e vou na outra semana. Não, eu tenho que ter contato... direto com o idioma, né? E, tipo, bota o celular no italiano, né? O idioma dele italiano, claro. O computador. Qualquer coisinha, tipo, que por mais que você, tipo, não vai mudar nada, vai mudar, entendeu? Escutar podcasts, um monte de coisa. Tem muita coisinha assim que você pode, tipo, que isso vai te ajudar, tipo, a falar e a entender. Aí do ponto de gramática já é mais complicado, tipo, se você quiser, tipo, entender a gramática direitinho, deve ter cursos online pra isso também. Tem cursos online, tem vídeos que tu, né? Eu tenho dúvida de como falar essa coisa aqui. Pesquisa. Hoje no YouTube tem de tudo e mais um pouco, entendeu? No Google. Qualquer coisa que você quiser na internet você vai achar. Então, tipo, mais uma dica entre aspas que eu tenho, tipo, pra você aprender o italiano em si, você pode, tipo... Vamos supor, você pega, tipo, um monte de palavras, você vai aprendendo, tipo, um monte de palavras, assim. Você aprende essas palavras, beleza, tipo, um monte. Você vai procurando e vai sabendo um monte. Aí depois você aprende os tempos verbais
Aí, tipo, na sua cabeça, você, tipo, começa... Isso já ouvindo música italiana, série italiana, que você já tá submergido na cultura, você, com a sua cabeça, você tenta formar as frases. Porque se você, tipo, pegar e, tipo, só ver frase por frase assim, você não vai pensar e, tipo, só vai ficar aquilo gravado na sua cabeça e você não vai aprender direito. E se tiver qualquer situação diferente, tu não consegue formular uma outra frase diferente. Você vai meio que bugar e vai ficar, tipo... dá pânico assim e você não vai conseguir falar. Então é bom estudar um pouco da gramática, vocabulário e unindo as coisas e consequentemente ao tentar criar essas frases, tu vai precisar do que numa preposição, de um artigo, e aí tu vai catando qual que é esse junto, pesquisando pra formar essa frase, do tipo, eu quero dizer que a amiga. Como é que eu digo a? Pra juntar com a amiga, aí tu sabe o tempo verbal que tu estudou lá, e aí eu quero dizer do não sei o que. Qual que é a preposição? De, do, da, e pra juntar ali no meio também, entendeu? Então é uma mistura de tudo, assim. Sim, não é uma coisa fácil, mas se você quiser, com certeza você vai conseguir, entendeu? Basta ter... Você tem que ser constante e você tem que querer, porque senão você não vai conseguir. E qual a opinião tua? Eu vejo muita gente vendendo essa ideia de... não, primeiro tem que absorver tudo pra aprender como uma criança, tipo, absorve tudo e só depois começa a colocar em prática. Eu penso que tudo que tu vai aprendendo, tu já vai praticando. Sim, claro. Sim, porque se tu não vê resultado já saindo da tua boca, tu pode se desmotivar, né? E tu tem que... O importante é a comunicação, então tu tem que começar a praticar desde já, pra não esquecer também, né? Sim, claro, você tem que, tipo, repetir as coisas que você fala. Tipo, não só pensar e saber que você fala, tipo, você nem... Por mais que pareça ridículo, você pega, tipo, você fica no seu quarto e começa a falar as coisas, entendeu? Tipo... Não, eu falo sozinha quando tô estudando idioma, não tô nem aí. Tipo, fala mesmo, tipo, não se contenha e não tenha medo, porque não vai servir de nada e você vai acabar, tipo, por causa do seu medo, você não vai aprender. Então, pode procurar até um aplicativo pra conversar com nativos, que tem alguns... Sim. Pra colocar em prática, né? Sim, tem, tipo, uns aplicativos que você, tipo, pra aprender uma língua e, tipo... Tem, tipo, pra você falar a frase, entendeu? Tipo, aí você também repete o que ele falou. Ou pra conversar com nativos, tipo, a pessoa quer aprender, tipo, tem o Hello Talk, que é um exemplo, mas tem outros. O cara bota que quer aprender português, por exemplo, tu bota que tu quer aprender italiano. E aí dá um match, como se fosse. Aí vocês trocam ideias, tu ajuda ele te ajuda e pratica a fala. É interessante, é uma possibilidade, né? Mas é isso, tipo, você tem que querer, porque, tipo, vamos supor, eu, por mais que, tipo, eu tenha estudado na escola a minha vida inteira praticamente, tipo, eu saindo da escola eu já não falava mais italiano, porque minha família inteira é brasileira, eu tinha poucos amigos que eram italianos e, tipo, consequentemente, porque eles eram italianos, eles vieram pro Brasil, eles tinham que aprender o português, então eu falava com eles em português pra eles aprenderem. Tipo, é mais ou menos agora, tipo, é meio que uma mistureba, tipo, às vezes vem italiano, às vezes vem português, vem como vier, a gente se entende. Sim. Mas, tipo, no começo, tipo, saindo da escola era português, entendeu? Então, tipo, por mais que eu ficava lá todos os dias, tipo, você tem, tipo, por exemplo, você que nunca estudou numa escola italiana, não tem família italiana, não tem ninguém pra conversar em italiano. Tipo, você tem que se puxar, entendeu? Não adianta esperar cair do céu e estudar um negocinho 1 hora na semana e esquecer do idioma no outro. Não, tipo, não adianta você pegar, tipo, beleza, nessa semana eu vou estudar 2 horas de italiano. Se você for assim, você, tipo, em 10 anos você não vai saber falar italiano. E depois, daí, por isso que dizem que tem tantas escolas de idiomas, mas ninguém aprende os idiomas. Por quê? Porque é pouco, né? Pouco, não, às vezes a escola até é boa, o método é bom, mas é pouco tempo. Tu tem que estar sempre em contato de alguma forma, então tu tem que fazer a tua parte. Gente, essas são as dicas principais? São essas. Tá, depois vocês deixem nos comentários se vocês têm dúvidas específicas, quem sabe outra hora eu gravo um outro vídeo com ele, ou até mesmo façam uma transmissão assim, à distância, ou as próximas que ele vier pra cá, que agora ele tem as férias longas da escola, que a gente gravou um vídeo só sobre a escola, vou deixar o link por aqui, e vai voltar em setembro, né? Tipo assim, volta, ele já volta semana que vem pra São Paulo e depois volta pra Itália em setembro. Isso, porque lá começa as aulas em setembro, então as férias grandes no meio do ano, né? Isso. Exatamente. E aí ele veio passar um pouco de frio aqui e depois vai voltar. Pro frio lá. Muito obrigada pelas dicas, espero que sejam úteis pra vocês. E boa sorte na escola e todas aquelas coisas lá na Itália, quem sabe eu vou visitar depois. Sigam aí no Instagram, vou deixar aqui embaixo também. Eu também, deixem seu like se vocês gostaram do vídeo, das dicas. E sigam no canal se ainda não são inscritos. E fazer o quê? Acionar o quê?
Aciona o sininho que é importante para as notificações, para ter sempre os vídeos e as novidades. Isso mesmo. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijinhos. Obrigada. Tchau.